E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer no fim de semana? Aí eu gosto de assistir os filmes do Shyamalan só pra ver a hora que ele aparece. Melhor que o... Porra, da Marvel lá, como é que é? O Stan Lee. O Stan Lee brasileiro. Peraí. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Certo, Ângelo, certo, jovens, estamos aqui para mais um episódio do Ucrania Cast. Quem vos fala é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos. E ao meu lado ele... E ao lado dele, às vezes atrás, às vezes em cima, meio de lado, é o P2, Ângelo. Certo. Então, com essa declaração de amor maravilhosa, a gente faz o gancho aqui. Amor não, amor, é só sexo mesmo. É sem compromisso. Qual é o tema do episódio de hoje, Ângelo? Já que todo mundo já viu no título, mas diz aí pro pessoal. Então, só pra vocês que não leram, que clicaram sem ler, entraram nessa enrascada, a gente vai estar aqui falando do filme Unbreakable, que foi traduzido para o português como Corpo Fechado. Nesse primeiro bloco, né, daí a gente vai falar de algumas informações técnicas, a gente vai falar um pouco da premissa do filme, algumas premiações, enfim. A gente vai falar desse filme maravilhoso aí que, de certa forma, antecedeu toda essa brincadeira de super-heróis aí. Não que ele tenha aberto portas, mas ele aproveitou um momento ali. Isso, foi pioneiro, né? Foi um dos pioneiros ali. Foi. A gente já pode então até falar sobre isso, né? E a gente tem ali o primeiro filme, acho que isso aí ele não é consenso entre o pessoal que gosta de quadrinhos, mas muita gente concorda que o primeiro filme que abriu as portas de Hollywood para os quadrinhos e falou: fazer filme de quadrinhos dá dinheiro, é uma possibilidade lucrativa, foi o X-Men, né? O primeiro filme do X-Men que gerou uma baita grana, né? Que foi lá em julho de 2000. Esse filme, o Unbreakable, ele foi lançado em novembro de 2000, do mesmo ano. Então, né, obviamente as produções devem ter começado, sei lá, um ano antes, 8, 10 meses antes. Então, assim, não dá pra dizer que um filme pegou carona no outro, assim. Não, ou pelo menos... né, não com uma carona que era certa, né? Afinal, o próprio X-Men deu uma tentada ali, né? E antes ainda o Blade, de 98, filme Blade, que é um filme bom, é um filme bem legal, com Samuka, né? Samuka não, Samuel Jackson é outro, eu confundi os rapazes, o Wesley Snipes. É porque é nome brasileiro, né? Samuel Wesley. Mas aí o Blade, ele deu uma empurradinha na porta. O X-Men foi lá e que arrombou de uma vez. Isso dá mais credibilidade, né, pros diretores. Às vezes um roteirista, um diretor que vem com essa proposta, né? Depois de um filme que teve sucesso, ganha mais atenção, ganha mais credibilidade. O estúdio ele fica mais atento, né? O estúdio ele fala, olha, o Blade fez o filme lá e ele não deu prejuízo, né? Vamos ver se é isso, rolê. Tanto é que o Blade teve mais outros 2 filmes depois do primeiro, né? Que o pessoal levou fé. Teve o Trinity, Blade 2, Trinity também teve. E só mais ou menos, mas... Quer dizer, o X-Men fez bastante sucesso, que acho que passa na Globo até hoje, às vezes. Eu sei que outro dia eu tava na TV passando o quê? Tu assiste Globo? Globo golpista? O Hugh Jackman, o Hugh Jackman com 20 anos ou menos. Nossa, né, cara? Eu só vejo porque ele tem que estar perto do inimigo, né? Olha só que malandro. Você tem noção, cara, esses 2 filmes são de 2000. Cara, 18 anos atrás, cara. Porra. Uhum. Que rolê, né? Os super-heróis estão aí dominando o mercado de cinema aí faz um tempo, cara. Uhum. Imagina tu falando pros teus alunos, né, que tu viu um filme dos anos 2000, dos super-heróis, anos dizer, nossa, professor, já tinha som naquela época, não sei. Cara, tu vai brincar, mas eu uma vez na sala de aula, no ano passado isso, pra uma turma de 8º ano, né, tem que o pessoal tem média 13, 14 anos. Eu indiquei uma animação, né, que eu tava falando sobre civilizações pré-colombianas, né, astecas, incas, mais. E eu falei, gente, assistam O Caminho para o Eldorado, que é uma animação da DreamWorks, que eu acho, se eu não me engano, é de 2000 ou 2001, assim. Aí o pessoal falou, o quê? Que velho! Eu falei, porra, gente, 2001, mano. Mas essa molecada não tinha nem nascido ainda, cara. Não tinha nem nascido, né? Que bizarro. Porra, que vibe, né? Então, imagina indicar X-Men com essa galera. E X-Men ainda que dá pra ver as cordas de aço lá do Hugh Jackman pulando, que é a tristeza.
Tem uma Eu cena não que dá, lembro, dá pra ver? tem uma cena que dá pra ver a corda de aço lá, o cordão de aço segurando ele, os cabos de aço. Mas enfim, o filme é legal, mas é que, pô, pra época, né, o efeito especial, a questão do orçamento, eles eram mais limitados, né? Que, inclusive, o orçamento do Unbreakable aqui, né, ou o Corpo Fechado, que apesar de ser Corpo Fechado, não é um filme de espiritualidade nem nada. Eu sempre achei, antes de ver, eu olhava Corpo Fechado, falei, que porra é essa? Shyamalan tá fazendo filme espiritual aqui, pô? Que merda é essa? Mas eu fui ver, eu falei, cara... Eu acho que quando eu fui alugar, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme eu era adolescente e eu ia lá na locadora, eu fui alugar ele. E daí eu acho que eu peguei porque eu tava numa vibe de ver filme de terror. Daí eu acho que eu vi esse nome e peguei, nem vi do que era. Mas a capa dele é meio a casa de vidro, assim, sei lá, sabe? É meio doido, assim, a capa dele. Mas é porque é Mr. Glass, né? Olha só, né? Porque tem o Glass, é por isso que tem um vidro quebrado no pôster. Olha só, que bonitinho. O que você ia falar? Eu ia falar que o orçamento do filme foi de 75 milhões, né? Em média ali. E o lucro foi de quase 250 milhões. Então, pô, um filme ele trouxe um lucro interessante, assim, né? Então ele... A época, o Shyamalan, ele tava em alta, né? Eu gosto bastante de Shyamalan, que ele fica fazendo as pontinhas lá no filme dele, igual o Stan Lee. E ele era um bom diretor, cara. Fez muito filme cagado, mas ele é um bom diretor. E acho que é o meu diretor preferido. Meu filme preferido é Sinais dele. Eu acho foda, mas Corpo Fechado é tão foda quanto. Você tem que ver ele falando desses Sinais. Nossa, Sinais é top demais, é top zero. Um dia a gente vai ver o filme. Bonitinho ele falando. Um dia a gente comenta aqui, né? Mas o Shyamalan, ele decaiu um pouco aí de qualidade, né? E aí foi só agora com Fragmentado, que é... Ó, spoilers, pra quem não viu ainda o Fragmentado. Ele participa no mesmo universo aí do Corpo Fechado, né? Então olha só, o Shyamalan fez um baita gancho. Eu acho que ele foi bem feliz aí, né, nessa posição dele. Porque ele soube resgatar um filme bom dele, fez um filme legal também, né? E trouxe de novo essa brincadeira aí do super-herói, sabe? Que agora, o momento perfeito, né? Tá super em alta. Então eu acho que ele fez legal. E na época, 250 milhões para um filme que custou 75, eu acho que o estúdio não ficou triste. Né? Mas, pô, eu fico pensando, 75 milhões para esse filme. Aí, o que foi? 70 milhões foi só para pagar os atores? é um filme que não tem muito... Como é que é? Que ele não exige muito recurso, assim, né? Não. Por exemplo, não tem... Mas tem a questão da publicidade, eu acho que às vezes deve ter isso. Publicidade, locação, talvez pode ter demorado um pouco o filme pra sair. Eu não sei essas informações aí, mas... Meu Deus, em Portugal o nome do filme é O Protegido. Vai tomar no cu. Ficou mais religioso ainda. Pois é, então, né? Ficou muito religioso daí. Ficou mais religioso. Mas enfim, né? Porra. Mas então vamos lá, Ângelo. A gente falou do filme, falou da grana que foi gasta, da grana que voltou. Falou então aí. Não chegamos a comentar, mas o filme recebeu uma premiação aí do Prêmio Nebula, que eu pessoalmente não faço ideia da influência dessa bosta aí, mas ele é concedido a escritores de fantasia e ficção científica. Então, sei lá, o pessoal gostou pelo menos. Mas, faça a sinopse, Ângelo, do filme. Como é que é esse filme aí? Então, o filme, ele trabalha com dois personagens principais, né? O que é interpretado pelo Samuel Jackson, cujo nome é Elijah Price, e o personagem do Bruce Willis, que é do David Dunn. Então, a história gira mais ou menos o seguinte, na sinopse não vou seguir o roteiro que o filme apresenta, né? Mas o personagem do Samuel Jackson, ele nasce com uma doença rara. Na verdade, essa é a primeira cena do filme, né? Do nascimento dele. Uma doença em que ele tem os ossos, tem a sua estrutura extremamente frágil, né? E daí, depois no filme mostra que ele teve, por conta dessa saúde delicada dele, ele foi criado lendo gibis, foi criado de maneira reclusa, né? Não brincava com as crianças na rua. Ele virou o famoso piá de prédio. Não saía de casa pra nada. Pois é, isso.
Só que ele também vira um especialista em gibis, né? Ele tem a sua própria galeria lá. E daí ele fica reconhecido nesse meio aí, né? Já o Bruce Willis, que não tem o personagem dele que não tem ligação nenhuma, né? O David Dunn, no início, né? Ele é o personagem dele, ele é quase como se fosse o oposto, assim, a gente pode interpretar dessa maneira, do Elijah Price, do personagem de Samuel Jackson. Por quê? Porque ele é um cara que quase nunca teve doenças, não lembra de se ferir, né? Nunca faltou ao trabalho, assim, por pegar atestado médico, né? Nem quando precisou dar um migué, né? Pelo visto. Mas enfim, o nome Corpo Fechado, o título em português, é mais, acho que pelo personagem dele, né? É uma tradução pra ele, sim. Corpo Fechado. Então... É porque em inglês é Unbreakable, que é o inquebrável, né? O invulnerável. Isso. Então é mais isso. E daí, a premissa do filme é o personagem Samuel Jackson encontrando o personagem do Bruce Willis, tentando convencer a todo momento que ele é alguém especial, que ele pode, por exemplo, ser até um super-herói. E daí o filme vai trabalhar em cima disso. Essa é a premissa do filme, né? Mas daí no desenrolar dele, né, vão acontecendo outras coisas, outras portas são exploradas daí. Sim, então o verdadeiro filme de super-heróis, né, de quadrinhos, e que não é baseado em quadrinhos de fato, né? Porque se tu for ver os quadrinhos que aparecem no filme, eles são todos genéricos, né? Obviamente eles fazem referências aí a, sei lá, Super-Homem, personagens e tal, mas sei lá, o Senhor Fodão, sei lá, não sei, não tem os nomes, né? Obviamente que os direitos vão ficar meio caros, né? Mas ele faz toda essa brincadeira, né, com os super-heróis. Então isso é verdade. Eu lembro disso. They called me Mr. Glass. There goes my hero. Watch him as he goes. Certo, Ângelo. Então nesse segundo bloco a gente vai desbravar um pouco mais esse nosso maravilhoso filme, maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho dos personagens, né, de como eles se entrelaçam, um pouco do perfil de personalidade deles, né. E, bom, a gente vai viajar agora. Um pouco do roteiro, um pouco da... Enfim. Vai ser resumão, vai ser aquela opinião de quem não é especialista, né, mas tá louco pra dizer alguma coisa. Exato, esse é a gente, né, cara. Mas a gente pode primeiro, então, começar com a apresentação do filme, né. Antes mesmo até do filme começar, tem um painel ali com alguns dizeres, né, que você falou, né, você mencionou bem, que ele apresenta uma série de estatísticas ali sobre o uso dos quadrinhos, né, ou a presença dos quadrinhos. Mercado de quadrinhos, né? Isso, mercado de quadrinhos, né. Então, isso pra época, né? Isso, 2000, né. Como é que é o painel, aí? Então, aqui também não diz a fonte, né? É daquelas mensagens que aparecem no começo do filme, pra lançar uma premissa, assim, né? Daí ele começa existem 35 páginas e 124 ilustrações em média, né? Em cada quadrinho. Um deles, né? A média de preço de um deles varia entre $1 até $140 mil. 172 mil quadrinhos são vendidos nos Estados Unidos todos os dias, cerca de 62.780.000 a cada ano. A média de quadrinho que um colecionador, né, de quadrinhos possui é de 3.312 e vai gastar aproximadamente um ano da sua vida lendo eles. Carai. Então, o objetivo, claro, dessa imagem, né, com esses números aí é impactar, né? Porque ele também não traz nenhuma outra coisa pra comparar, nenhuma outra mídia, né? Pra comparar. Sim. Isso é justamente pra abrir pra dizer a que o filme veio, né? Por que a gente tava nesse filme? O tema é quadrinhos. É até uma defesa, né? É uma defesa da mídia daí. De certa forma. Parece uma defesa da mídia. Porque é um negócio que nem tu disse antes. Tava começando a entrar pro cinema, né? Sempre quando entra pro cinema, pras telas, né, a gente sabe que o que acontece é uma ampliação de espectadores, né? Marvel, o que é Marvel antes dos filmes aí, né? Tipo, era com certeza, né, muito conhecida, mas
porra, multiplicou o número de pessoas que começaram a falar de Marvel, né? Sim, não, mas a Marvel vinha de uma queda ali de vendas semi-preocupante ali, né? Da década de 90, os quadrinhos, eles começaram a inventar coisas meio absurdas, assim, pra tentar angariar leitores e tal, né? Uhum. É em 90 que a gente vê, sei lá, a morte do Superman, o Wolverine perdendo o poder de cura, o adamante e tal. Tem um monte de coisas assim, sabe? Coisas chocantes. O Batman quebra a coluna e tal, né? Lá com o Bane, tem a queda do morcego. Bom, tem vários arcos de histórias assim, um pouco controversos, assim, né? Que eles tentavam quebrar um pouco a expectativa do leitor pra ver se atraía gente, né? E a Marvel, ela acabou entrando ela declarou falência e tudo, né? Entrou numa queda de vendas meio brusca. E foi nesse momento que ela perdeu os direitos dos personagens delas no cinema. Ela vendeu, né, para alguns outros estúdios, né? Tipo a Sony agora, que tinha o Homem-Aranha, que agora há pouco, né, que fizeram um acordo. A Fox, que pegou os X-Men, pegou outros personagens ali importantes. Então, pô, a Marvel ali, ela, antes dos filmes, ela tava meio, sofrida. Os filmes deram uma revitalização legal, assim. Sim. Imagino que sim, eu não conhecia nada disso. Muito interessante saber. É o historiador em quadrinhos que chama, né? A gente tem que gravar pelo Skype, assim, porque senão, já viu, a gente tem que parar a gravação 1000 vezes pra... O barulho de beijo no fundo ia ficar atrapalhando a gravação. That's disgusting. Mas assim, vamos lá. Então, ele tem esse painel aí com informações e tal. Ele não diz as fontes, não diz também qual o uso que a gente pode fazer para incrementar a experiência do filme dessas fontes, mas ainda assim é justamente impactado, fala, porra. E aí você já pensa, no filme de quadrinhos, porque até apareceu o Elijah lá e ver a conexão que ele faz com o universo de quadrinhos, você não percebe tanto assim como é que funciona, né? Qual o papel do quadrinho vai ter no filme. Ou é um aviso ao número de psicopatas de quadrinhos que podem aparecer por aí, né? Boa. Eu não sei qual foi o alcance do filme, qual foi a aceitação na época. Eu acredito que não tenha sido negativa, mas também não tenha sido explosiva, né? Maravilhosa. Acho que não foi muito expressiva, porque eu fui conhecer o filme por acaso, assim, não... É porque o Shyamalan, ele tem um grande defeito ali de publicidade. Ele sempre vende os filmes deles tudo errado. Eu tenho certeza que esse filme aí foi vendido ou como um drama familiar, ou como qualquer outra coisa, assim, cara. Em vez de ser um filme com quadrinhos, que é o que o filme realmente é. E aí, os Sinais, por exemplo... Sinais venderam o filme como um filme de invasão alienígena, que o filme tem alienígena, mas o filme é sobre outras coisas, sabe? Os sinais ali da plantação não servem só para abrir o portão aí pros alienígenas, né? Para indicar onde atacar. Os sinais também são os sinais de Deus, né? A recuperação da fé do pastor lá. Pô, tem outros rolês. Mas a Vila, por exemplo, vendeu como um filme super de terror, é um filme de suspense. Parece um filme de sobrenatural, sabe? Do jeito que venderam. E aí o Shyamalan tem essa cagada de vender o filme dele errado. Né? Aí o pessoal vai com uma expectativa, vê outro filme e aí odeia. Mas dizem que ele aprendeu aí com o Fragmentado, né? Com o Fragmentado dizem que foi bem vendido, sim. Não sei, mais ou menos, viu? Porque o filme... Talvez... Mas aí tem uma explicação, porque ele não queria entregar algumas coisas, né? Algumas informações. Aí pode até ter vendido o filme como vendeu. Ele vendeu o filme como um drama, né? Como um suspense, assim, né? Tem horas que o filme vai para outros lados, mas... É porque o Ângelo não viu, né? Se maldito tem que ver a porra do filme, eu não posso comentar. Mas... daí. Mas, enfim, né? Mas, bom, ele tem esse problema. Aí, então, esse filme, eu não sei como é que ele foi vendido, mas ele, de modo geral, ele é um filme de suspense. Levemente... Não leve, mas ele tem mais suspense do que drama, né? E... Em algum momento ali, talvez uma aventura, mas acho que majoritariamente é um suspense. Então, o filme ele é bem... ele tem uma carga dramática bem legal. Não é porque é filme de super-herói aí que vai ser adrenalina, não, exato. O tempo todo. Né? Cara, ele é um filme bem... O ritmo dele não é o mesmo aí da Marvel, mesmo dos filmes da DC, que, enfim...
É um drama. É um drama, é um mistura de drama com suspense ali e desenvolvimento da mentalidade dos personagens. Isso aí é... Exato, ele é mais intimista, assim, né, do que, sei lá, ele não é megalomaníaco o filme, por exemplo. Uhum. Uma coisa que eu tava comentando com o Guilherme antes, e que eu, pelo menos, enxergo dessa forma, né, o filme tá disponível na Netflix, quem quiser ver, né, Boa. mas o que eu tava falando, o que eu ia comentar, é que parece, pra mim, muitas cenas, muitas tomadas, né, a fotografia do filme me lembra muito das tomadas, as cenas de quadrinhos que desenham. Assim, às vezes eu pego aqui, eu tô vendo aqui na linha do tempo aqui do filme, eu vejo várias cenas assim que me lembram cenas de histórias em quadrinhos, né? A perspectiva que os artistas usam, etc. Não, olha, eu não vou te dizer que eu concordo, mas também não vou dizer que discordo. Eu acho que faz sentido, assim. É que eu acho que eu não consegui visualizar tão fortemente essa perspectiva aí. Mas o que eu acho que a fotografia ela tenta valorizar é muito mais os personagens. É uma fotografia, eu acho que às vezes mais simples, sabe? Ela não tem ângulos muito fora do comum, assim. E eu acho que ela auxilia a tu prestar mais atenção nos personagens do que, sei lá, do que no cenário, por exemplo. Não sei. Também é que nem tu disse, é uma perspectiva mais intimista. Uhum. Mas eu lembro dos cenários me provocarem bastante assim também. As cenas que ele tá conversando com a família na cozinha, é um lugar menor, assim. Dá pra ver que é uma casa mais simples. A cena no porão mais sombria, sabe? Cheio de coisa guardada que as pessoas nunca usam. A cena no estádio, que já é um ambiente maior. Não sei, eu acho que... Enfim, eu acho que dá pra argumentar dos dois jeitos. Então, Ângelo, já que você tá mencionando esses enquadramentos aí que lembram muito quadrinhos e tal, a gente vai fazer essa seleção, né, de algumas cenas que chamaram mais atenção. A gente vai colocar no post também para você acompanhar, né, junto com a gente. Então, ó, vai lá, abre o croniacast.com.br e vê lá o post que as imagens vão estar lá. Olha a careca maravilhosa do Bruce Willis. E o Bruce Willisinho, ele parece o Ângelo, só que mais bonito e mais bonito. Mas assim, a gente ficou falando, mas a gente pode começar com o início do filme ali, né? O início do filme, o que é? Primeiro aparece o Elijah Price, né? O Samuka L. Jackson. Que ele tá nascendo, né? Um bebezinho. Fala, poxa, você derrubou ele? O que aconteceu? Aí a mãe, não. Como assim? O que aconteceu? E aí o médico vê que ele está com todos os membros quebrados já. Se quebrou já dentro do útero da mãe ali. Isso. Da barriga. Cara, e aí essa começa, cena eu acho muito boa. Essa cena é boa. E começa todo um drama aí, né? A atuação da mãe dele e do médico dele ficaram muito boas. Porra, me envolveu demais. E tipo, a primeira cena assim deu... Porra. Não, os primeiros 5 minutos do filme, eles têm que ser bons. Senão fudeu. Você tem que te tem atrair. aquela regra, né, dos 5 minutos. Não, mas... Porra, mas é realmente muito boa a primeira cena. E as atuações e tal. Uma coisa que tu tava falando, e daí me veio na cabeça, né? É que esse filme também é um filme com cenas longas, né? Tipo, com cenas maiores, não tem tanto corte de cena. Sim, não sim. Situação. Isso ajuda no ritmo. Eu acho que a intenção é talvez deixar o ritmo mais mundano. Né? Ajuda na imersão também. Se tu tem muito corte de cena, tu tem mais dificuldade de imersão. Não, mas numa cena longa... Sim, que também não é com muitos diálogos, tu não tem dificuldade de acompanhar os diálogos, parece que sei lá, eu me sinto mais envolvido, sabe? Sim, sim. Tu exige mais dos atores também. Com certeza. Porra, o Bruce Willis e o Samuel Jackson são bons, cara. Porra. Sim. Mas... Não, e aí então, depois dessa cena a gente conhece o Glass, né? O Mr. Glass, o Sr. Vidro. Né? E depois... Né, aparece o Bruce Willis no vagão de trem,
né? O Bruce Willis tá lá, e eu acho essa cena legal, que o Bruce Willis, ele tá ali de boa. Foi fazer algum rolê dele, fazer um rolê a trabalho, sei lá. Fazer uma entrevista de emprego. Isso, entrevista de emprego. Isso também já denota a derrota, né? Ele tá procurando emprego. Mas ele tá ali de boa, ele olha uma menina, e aí ele fica assim, fica pensando, sabe? Tal, pá. E aí ele vai lá e ele tira a aliança dele, esconde e vai falar com a guria. E aí... Não sei, ele fala alguma coisa, que aí a guria dá um corte, assim, fala, não, poxa, eu tenho namorado e tal. Ou ela, não sei se ela vê a aliança depois, pergunta se ele é casado. Enfim. Mas ela... Eu lembro, ele pergunta se ela vai ficar muito... Como é que é? Quanto tempo ela vai ficar lá pra cidade que eles estão indo, né? No caso, ele tá pra casa e ela tá indo. E daí ali ela percebe que, opa, isso aqui não é só uma conversa despretensiosa. E daí daí procura outro lugar no vagão aí lá. Fica um climão bizarro, assim. E aí ele fica todo pensativo, fala, porra, que merda e tal. Mas porque se constrói a fragilidade do personagem, né? Porque... Ele é um personagem, ele é muito humano até demais, assim. Faz cagadas. Os problemas humanos, né, também. O casamento tá uma merda. Aí depois aí a gente vê que não só o casamento, mas a relação familiar, ele com o filho dele, eles têm uma relação um pouco estranha, assim, né. A mãe deles não gosta de violência, né, de futebol americano, porque ela acha violento. E aí, na verdade, isso era o sonho do cara quando ele era mais jovem, né, ele teve que largar. Ele arranjou uma desculpa pra largar o futebol, né. Mas na verdade porque ele queria casar com a esposa dele, que não gostava do futebol. Porra, ele fingiu uma fratura, mas na real ele não se machuca, né? Alô? Tô te ouvindo. Mas... tem todas essas complicações, assim, né? O personagem ele é multidimensional, né? Não é como alguns super-heróis que a gente via, eles eram unidimensionais, e que eles eram o elemento bondoso da história e o vilão o elemento maldoso. Aí tinha essa dicotomia quadrinística e clássica. Obviamente os filmes da Marvel hoje já não tem mais isso, né? Eles quebraram bastante essa dicotomia de uma maneira bem legal. Afinal, não dá pra ficar fazendo filme de bem e mal o tempo inteiro, que vai cansar, as pessoas ficam entediadas, né? Aquele é o vilão, não, pô. E... Mas o que quer dizer, isso que tu comentou é muito legal, né? Que tira esse maniqueísmo aí da história e deixa o personagem mais humano também, com os problemas, né? E com, sei lá, em todos os aspectos, sabe? É o cara que, ele ali depois no futuro do filme ele vai ser o herói, ali, né? No final, spoiler no meio da tua cara, ele vai ser tipo o herói. Só que no começo ele é o cara que tira aliança quando vai falar com outras mulheres, sabe? Sim, sim. Ele nega totalmente esse heroísmo, né? O filho dele insiste, fala assim, não pai, porra, você é foda e tal. Ele fica botando peso lá naquela cena que ele tá levantando peso. Vai botando peso o tempo inteiro, né? Pra ver até onde consegue chegar. E aí, ele é tipo a jornada do herói, saca? O monomito lá do Joseph Campbell, né? Que tem primeiro a negação, ele nega e tal, ele não quer, ele renega a jornada de alguma maneira, e depois ele aceita o destino dele, saca? Aquela cena do começo com a mulher, ela me lembrou não, né? Eu fiquei pensando o seguinte, se fosse tipo uns anos depois desse filme, sabe? Talvez a cena tivesse sido um pouco diferente, porque eu lembro que a mulher, ela, quando ela vê que ele tem um interesse nela, ela diz, me desculpa, ela se desculpa porque ele tá investindo nela, sabe? Sim. E se fosse hoje em dia um gênero mais desenvolvido, uma discussão sobre a independência das mulheres mais desenvolvida, talvez aquela cena tivesse sido um pouco diferente. Não sei dizer como, mas eu pra perceber de uma certa passividade, assim, no... pode ser, mas é que também o cara não chegou meio na maldade, assim, ele tava conversando também. Então, eu inclusive achei ele tranquilo demais porque também não podia também fazer um machão agressivo coçando o saco lá da mulher, porque ele era querendo ou não, o personagem principal do filme, né? Mas...
Mas tem uma coisa interessante que no começo ela pede... Isso não tem nada a ver com o filme, é só título de curiosidade, né? Que ele oferece pra ela uma revista de qualquer coisa, lá no começo dela, não, eu quero ver aquela de esportes ali, porque ela é uma agente Pode de crer. atleta. Esse é um detalhe legal. Mas continuando. E daí, depois de esconder a aliança, depois de encher o saco da mulher e dela ir mudar de banco, ele sofre um acidente de trem. Aquele trem que eles estão ali, ele descarrilha. E dá uma merda. E daí dá uma merda. E a cena seguinte, né, que é dele acordando no hospital, é muito boa. Que ele acorda assim, ele acorda sozinho, ele não tá induzido a nada, ele não tá com coisa, ele não tá recebendo oxigênio, nada. Ele acorda depois de um acidente, né? Depois de ter sido impactado, só que daí ele descobre que todo o resto da tripulação morreu. Todo o resto dos passageiros, eles morreram. E daí sobreviveu sem nenhum arranhão, né? Não é nem que sobreviveu sem nada. É engraçado que, tipo, ele sai da sala do hospital lá e tá todo mundo olhando pra ele, assim, de uma maneira bizarra, assim, ele não sabe que todo mundo morreu ainda, né? E ele tá olhando, caralho, o que aconteceu aqui, maluco? E aí, sim, todo mundo fica meio bolado, assim, até a esposa dele fala assim, caralho, que porra é essa, sabe? Eles ficam, nem demonstram tanta felicidade, assim, por ele tá bem quanto deveriam, mas é justamente pelo momento ser tão bizarro, né? Cara, isso é louco, assim. E tu já tinha falado, né, disso antes, que no começo ele é um pouco frustrado também, porque ele larga a carreira pra manter o relacionamento e tal, carreira de atleta que tinha na adolescência. Como a gente já mexeu em toda a linha do filme, não tem problema comentar disso, né? Mas tá comentando aleatoriamente agora. Não, mas o episódio que faz ele mudar, né, decidir não seguir a carreira de futebol é o acidente, né, que ele sofre com ela. Isso. Com a esposa dele, que era namorado dele na época, e ele consegue resgatar ela. E também outro acidente que ele é arremessado pra fora do carro e sem nenhum arranhão, ele tá ali. E pior ainda, né, não, né, mais intenso ainda, sem nenhum arranhão, ele ainda arranca a porta do carro e salva a esposa dele ali. É um personagem, assim, que a história dele é muito bem trabalhada no filme, sabe? Que nem tu disse, é multidimensional. Tu não vê só um ângulo dele, assim. Isso é da hora. Tem a história dele, da frustração dele, das escolhas, enfim. Não, e isso a gente tá falando mais do Bruce Willis, né? Mas tem o Elijah também, né? O Elijah, ele é o vilão, né? Tipo, é o gênio maligno e tal, né? O que, inclusive, ele até fala isso, né? Você sabe, eu não lembro exatamente como que é construída a fala, mas o principal é que ele fala, os heróis, eles têm fibra moral, eles têm força física, eles são honrados, e os vilões geralmente desenvolvem o intelecto, né? Pra tentar vencer os heróis. E aí ele fala assim, né? Bitch, come at me, bro. Ele mostra assim. E aí ele revela, né, que ele era ele que causou todo o rolê. Ele causou o descarrilhamento do trem. Ele causou todas as tretas que foram... que acarretaram ali na construção da personalidade do Bruce Willis, né, do David. Todas essas tretas ele deu um empurrãozinho, assim, sabe? Inclusive, tem um outro poder do David que a gente esqueceu também de mencionar, é que quando ele toca nas pessoas, ele meio que sente o que vai acontecer, né? Ele... é meio que um sentido aranha. Sexto sentido, isso, Ele tem um sexto sentido ali. Isso, que ele vê, tipo, coisas erradas que as pessoas fazem, sabe? Ele encosta nas pessoas e vem, tipo, e ele visualiza esse momento que a pessoa tá cometendo um crime, que a pessoa tá escondendo alguma coisa, sabe? É um negócio que é um superpoder que é muito ali, tem muita licença poética ali, né? Tipo, ele tá visualizando o que teve de errado ali. Tem uma questão de princípios ali. Mas é esse outro poder, realmente, que é importante no filme, que é importantíssimo
na verdade. Sim, né? no final ele é o poder dele que leva pro clímax do filme, né? Pra última cena. Isso. Mas voltando a falar do Mr. Glass que a gente tava falando lá. Sim. Então, o Mr. Glass, ele tem os ossos quebradiços, né? Ele é fraco fisicamente, mas ele é um gênio do mal, né? Mas ele também não é maniqueísta também, né? Como a gente pode supor, né? Assim como o Bruce Willis lá, o David Dunn, ele é multifacetado. O Elijah, ele também, ele mostra, né, que na infância dele ele era fudido, né, ele não saía de casa, ele tinha medo de sair de casa, as crianças zoavam ele, sofria bullying. Ele gosta da mãe dele, né, a mãe dele ajuda muito. Sim, a mãe dele é bem presente. Tornar-se quem ele é. Sim, né, isso abre até um precedente aí pra gente falar dos personagens secundários e de como eles não tem pouco de papel nenhum, né, só de desenvolver a história dos principais, né, mas isso a gente pode falar depois. Mas aí o Elijah é mais isso. O Elijah ele é mais maligno assim do que ele é menos multifacetado, né? Ele é mais pendendo para um lado do que o Bruce Willis, né? O Bruce Willis ele tava se descobrindo, aí ele tava, né, interagindo ali com aquelas mudanças. Isso. Já o Elijah ele é mais malvadão assim, apesar de ter os múltiplos elementos psicológicos ali da personalidade dele. Ele é um pouco mais pendendo, né? É que o Elijah, ele é o cara que ele foi criado nos quadrinhos, né? Ele foi criado lendo os quadrinhos. Então, ele fica fissurado por isso. Ele tá até buscando, na realidade, né? Algum reflexo das histórias que ele lia. Exato. É isso que vai fazer ele buscar encontrar o personagem do Bruce Willis, o David lá. O David Dunn. Por estar tão imerso nos quadrinhos, né, no mundo dos quadrinhos, isso que vai guiar a ação dele para realizar para fazer o que ele faz, né, cometer os atentados lá que ele faz. Sim. E spoiler de novo no meio da tua cara. Esse final do Elijah aí, do Bruce Willis descobrindo tudo, é meio sexto sentido, né? Vai vir aqueles flashes todos na tua cara, assim. Mas o jeito é legal, né? O jeito ele é meio justificado, né? Porque quando o Bruce Willis ele aperta a mão do Elijah. Quando eles fazem um aperto de mão, daí o Bruce Willis ele tem todas as memórias que aparecem, sabe? E as memórias não, né? Mas assim, as paradas erradas que o Elijah fez. É muito legal, porque não é jogado, né? Não é um flashback do nada. Ele é contextualizado, achei bem legal essa parte. A gente comentou que o Shyamalan é o diretor do Sexto Sentido, que o Bruce Willis também faz. Acho que não. Não, sim, comentamos um pouco antes ali. Mas assim, o Bruce Willis já vinha aí de tempos antes ali, né? Isso, ele já era grande. Duro de Matar que ele fez com Samuel Jackson também. Duro de Matar com Samuel Jackson? Sim, Duro de Matar é com Samuel Jackson. Qual? Que ele fez. O primeiro? Não, é o terceiro. É o que eles estão na cidade que eles estão algemados, né? Duro de Matar é A Vingança, 1995. É o 3. É isso, o filme 3 é bom, já? eu gosto desse filme. Sim. É o 3, caralho. É o 3. É que tem muito filme. É que Die Hard é década de 90. Ele antes até, se duvidar. Ele faz ele já tinha atuado então com Samuel Jackson e trabalhou com o Shyamalan no Sexto Sentido. Bom demais. Shyamalan é um menino bom. Go to where people are. You won't have to look very long. Não era nada, 0-0, mas como herói é eu quero. Esse rapaz veio conquistar, zero herói sem. Então, a gente pode então partir daqui, falar então um pouco sobre os personagens periféricos, né, os coadjuvantes ali que não aparecem tanto, não tem também lá muita história pessoal desenvolvida, mas eles ajudam a desenvolver os nossos queridos protagonistas, né? Né? Aqui no lado do David Dunn, que é o Brucinho Willis ali, nosso querido, tem a Audrey, né? E tem o Joseph Dunn, que são respectivamente a esposa e o filho, né? O molequinho. O molequinho no início ele é meio irritante, mas depois ele é legal. Que a esposa ela é interpretada pela Robin Wright Penn
E o moleque é interpretado pelo Spencer Treat Clark. Spencer é um nome de velho, né, cara? O moleque já nasceu com 65 anos. Spencer ameaça Clark. Mas... que bosta. Mas, então, né, primeiro pela Audrey, né, a gente começa por ela. Ela é a esposa dele, namorada de tempos atrás, né, desde o acidente que a gente mencionou. E ela não gosta de futebol americano, né, porque ela considera muito violento, como a gente mencionou. E isso, né, impulsiona o David de alguma maneira a desistir da carreira de atleta. Ele usou uma desculpa qualquer, porque eu acho que se ele tivesse dito pra ela abertamente que teria desistido por causa disso, eu acho que o relacionamento não ia vingar muito bem. Mas ele arranja uma desculpa ali relacionada à lesão física, né, do acidente, e não pratica mais, né, e inclusive ele não gosta que o filho pratique futebol americano, embora o filho goste, né. O filho queira trazer o pai dele o tempo inteiro lá pra jogar futebol americano, né? Tem uma cena lá que o pai dele dá uma bronca foda. Isso, tem uma cena muito boa, duas cenas, né, que falam inclusive de um personagem direto. A cena que ele tá, a primeira cena lá que a gente comentou que ele tá com a mulher no trem, ela fala que ela tá viajando lá pra cidade dele, não lembro que cidade era, pra ver um guri, que ele tem todo um padrão assim, de um biotipo para ser um grande atleta. E é esse mesmo guri que uma hora aparece, o filho do Bruce Willis diz: "Ô pai, vamos jogar ali no time, tem esse guri que ele é atleta, que dizem que ele é muito bom." E daí parece que são momentos que o Bruce Willis olha, porra, poderia ser eu, sabe? Aquele guri. Poderia ser eu, esse personagem, esse cara aí que vai ser um jogador muito bom. Ele olha assim com pesar. O Bruce Willis já tem um olhar meio pesadinho, mas ele olha com pesar, assim, né? Isso. E... não, eu achei muito bom daí essa parte. Tem uns detalhes assim muito bons da construção dos personagens. E essa parte, né, logo em seguida, que o filho dele tá chamando ele pra jogar futebol, que ele não vai jogar futebol daí. Daí logo em seguida vem a cena dele fazendo exercício no porão. Que é ele metendo um supinão louco lá, a lá Leandro Carnal. Metendo um supinão louco. Que nem o Leandro Carnal. E ele e o filho dele, eles ficam testando, tipo, o máximo de peso que ele consegue levantar. No começo ele fica meio receoso, assim, né? Mas aí depois o filho dele, enchendo o saco, quer ver quanto que o pai consegue levantar. Eles vão colocando sempre mais peso, né? Pra ver o quanto que ele consegue, então, o erguer. E chega uma hora que chega até 160 quilos, algo assim, pra gente é 160 quilos, né? Coisa pra caralho. Isso, ou 180, enfim, que é coisa pra caralho, né? Tu vai na academia, tem os caras que pegam 100 quilos, pegam 120 no supino, mas o dele ele era mais que a média, sabe? Só que isso é legal também, porque, tipo, porra, mostra ele ele é forte. Ele é um e cara depois ele pendura outras coisas na parada. Pendura lá que acabou a porra dos pesos, né, cara? Então ele carrega bem mais que isso. E daí ele... Só que daí também não é um peso grande, tá ligado? Mas não é um peso, tipo, absurdamente grande. Tu ainda fica naquela será que ele é um cara muito forte? ou se ele já é um super-herói, sabe? Qual que é o limite de peso, sabe? Não é esse o critério, mas eu acho que o filme ele faz isso muito bem, equilibrar ele é pé no chão, né? Uma coisa que é realidade, isso com uma coisa que pode não ser realidade, assim, mais fantasiosa. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Essa cena transparece bastante isso. Sim, e aí o moleque, ele é pentelho, mas ele tá o tempo inteiro estimulando o pai, né? E, porra, aquela cena da arma, né? Que o moleque acha a arma e ele aponta pro pai dele, e o moleque fica zoadaço, assim. Mas aquela hora que eles veem, assim, que a família deles é totalmente desestruturada e louca, assim, né? Uhum. Imagina, mas é uma cena forte, assim. O filho pequeno apontando a arma pro pai ali, né? É uma cena mais longa, também tem uma perspectiva legal. A câmera pega de trás do guri, assim, a cena. Mas realmente, que eles vivem ali cheios de problemas. Isso é bacana. A Audrey, na verdade, era só utilizada como empecilho
pra, tipo, falar como a vida deles é complicada também, com a questão do divórcio, que eles nem dormem mais no mesmo quarto, né? Aí eles estão tentando reatar e recontinuar o tempo inteiro, né? O relacionamento. E também é um impedimento dele de continuar a carreira atlética dele, né? É assim, né? Os personagens periféricos, eles são bem superficiais, assim. Eles não são lá muito profundos, não. A Audrey também é uma boa ligação entre o Mr. Glass e o David. Porque ela é fisioterapeuta do Mr. Glass, né? Por isso que ela odeia violência, que ela é fisioterapeuta, que o trabalho dela é curar, e não, né, e ela não gosta que as pessoas se machuquem, etc. Aliás, essa cena, posso complementar só ou tu quer terminar? Não, era só isso. Aliás, essa cena que ela tá falando com o Mr. Glass, não sei se tu lembra, mas sabe por que ela tá falando com o Mr. Glass? Ela não é só a fisioterapeuta dele. Ela é fisioterapeuta dele porque ele teve um acidente quando ele tá acompanhando o David no trabalho dele de segurança no estádio de futebol. E o David, ele tá suspeitando de um cara na fila que pode estar armado. Boa lembrança. Ele manda o... Que é o Shyamalan, inclusive. Ele manda... Não, esse não é o Shyamalan. O Shyamalan é com droga. Tem dois personagens. É verdade. Ele tá no estádio também, mas ele não é esse. Desculpa. É outro caso. É que eu tô aqui com um filme da Netflix, daí eu tô pulando a cena. Malandro. Daí eles começam a revistar na fila, né? E o cara que ele suspeita que tá com a arma sai. E daí o Samuel Jackson... E aí, como é que tu me explica que tu sabia que esse cara ele ia sair da fila porque provavelmente ele tava armado? Daí ele diz, porque por causa do casaco dele, o jeito que ele olha, enfim. E o Samuel Jackson daí tem certeza que está convicto que o cara tá armado e que ele sabia disso por outro motivo. E daí o que acontece? O Samuel Jackson depois vai perseguir esse cara que era suspeito. Isso é legal. E se quebra todo, cai de uma escada, mas vê que o cara tava armado no final. E o que só alimenta mais a pira dele, né? Sim, e é legal que a gente... Não sei se foi um sacrifício que ele fez, né? É legal que a gente acha que o Samuel Jackson ele é do bem ali, né? Ele tá tentando ser um herói também, mas ele não consegue. Né? É que até o final a gente não sabe que ele é um super vilão. Né? Isso é um plot twist. Mas ali no final... essa cena ela é emblemática, porque até aí a gente acha que o Samuel Jackson quer ser tanto um herói, né? De que ele acaba passando as expectativas dele pro David Dunn. Né? A gente acha, ele quer tanto ser herói, mas ele não consegue, porque ele tem um físico fragilizado, ele tem ossos quebradiços, ele se machuca fácil. Então ele não tem a força física necessária. Né? E aí que ele quer passar toda essa responsabilidade não, né? Mas toda essa possibilidade aí de ser um herói pro Bruce Willis. Só que na real ele só queria comprovar a teoria dele, né? E no fim a gente descobre que ele tava metendo louco pra descobrir se ele, como arqui-inimigo, como super vilão, tinha um opositor à altura, né? Isso. Ele tá tentando dar sentido ali à existência dele, né? E do outro também. Ele enxerga muito dessa forma dualista. Isso que a gente tava conversando antes, tava comentando com o Gui, que o filme ele não tem uma premissa assim que o Shyamalan não fala que lá no começo do filme que pessoas nasceram com superpoderes ou que um acidente aconteceu, enfim. Não mostra isso, não mostra a criação, o surgimento do personagem, a origem dos poderes dele, ou dos possíveis poderes. O que faz tu acreditar nisso é a pira do Samuel Jackson. É o Samuel Jackson que acredita nisso e acaba convencendo o espectador de que a pira dele é real. Não tem um momento em que não, ele é assim, ele tem o corpo fechado por conta disso. Não é comprovado. É a pira do Samuel Jackson que leva a gente a pensar nisso. Exato. E também é um ponto excepcional do filme. Muito bom isso, eu acho. Isso que eu acho que finaliza um pouco mais o papo que a gente tinha, né? Na verdade, esse filme ele é muito legal porque ele retrata um universo de super-heróis possível de uma maneira realista. Muito antes aí de Zack Snyder, de Christopher Nolan aí, fazer o Batman, essa brincadeira toda, cara. E o melhor, né? Ele não trabalha com personagens que existem.
Ele cria os próprios personagens. Isso é muito da hora. Ah, isso é legal. Né? Porque ele se baseia, obviamente, no universo de quadrinhos, né? Porque, bom, você falar de super-heróis hoje e não citar quadrinhos mainstream, né, que eu digo, né, Marvel e DC, bom, você, né, ou você tá tentando se desvencilhar muito desse conceito, ou você tá errando em alguma coisa, né? Você tem que citar pelo menos alguma referência, eu acho, eu acredito. Né? Ou não, ou você faz o que você quiser. mas pô, é complicado você não citar, né? Certamente criar o personagem é ponto. Sim, pô, é muito legal, né? E agora o Shyamalan, muito espertinho, vai reviver aí o universo, sei lá, o MMU, o MCU, que é o M. Night Shyamalan Cinematic Universe. Mas vai fazer o universo cinematográfico dele aí, a princípio, que vai vir Mr. Glass agora depois, né? Aí vai ser legal, o Samuel Jackson vai estar aí também. Mas... Eu acho que só antes da gente encerrar esse bloco, né? A gente podia falar da cena final, comentar também não a cena final, né? A penúltima cena, talvez, que é quando o Bruce Willis vai colocar à prova, então, se ele é um super-herói ou não. Essa cena é errada. Tem assim, o Samuel Jackson, ele diz pra ele, se tu quer realmente então descobrir a verdade, vai num lugar bem movimentado, que eu sei que tu pode ver se as pessoas cometeram crime, tu tem esse poder. Vai num lugar bem movimentado, tipo uma estação de metrô, que é onde ele vai, e só espera os criminosos aparecerem pra ti, né? Que ele vai sentir quem é criminoso ou não, ele vai ver, vai ter as visões. E daí ele pega e faz isso. E daí ele tem diversas visões, ele fica pirado, ele tá sempre com uma capa de chuva, porque o Samuel Jackson já identificou o personagem dele, o Elijah, disse o teu ponto fraco é a água, que na infância o personagem do David quase tinha se afogado, ele não gosta de pegar chuva. Ninguém gosta de pegar chuva, né? Mas enfim, a capa de chuva dele ali aparece como uma armadura, uma proteção. Uhum. E daí no final ele vê um cara lá que parece que ele tá com... Ele tem a visão lá no metrô, né, de um cara que ele tá com reféns, assim. Que ele tá com... Isso. Ele assaltou uma casa, matou uma pessoa, tá fazendo outras de refém. E é o zelador lá do metrô. E daí ele vai atrás desse cara pra ver se é verdade. Daí ele segue o cara, chega na casa, encontra os corpos, né? E isso na mesma casa onde o assassino tá. Encontra os reféns, solta os reféns, né? E daí em um momento ele luta contra o assassino. Daí tem uma cena que é muito profunda, uma pira muito profunda. Que o assassino pega ele desprevenido. O assassino não tem nenhum nome, né? Olha só. É um ser não identificado. Ele é só o zelador. Que é um brutamontes, é gigantesco. Ele joga ele na piscina. Ele joga o personagem do Bruce Willis, o David Dunn, na piscina. A piscina tá com plástico, assim, pra proteger, né? Pra não sujar. E daí ele se enrola todo, ele se fode todo porque ele tá na água. E quem salva ele, daí são as crianças que ele tinha soltado antes, né? Obrigado. É tipo... as pessoas que ele tava salvando, né? Elas resgatam o super-herói pra continuar a luta por elas lá. E daí depois ele volta, ele pega o assassino desprevenido, né, pelas costas, e o cara era muito maior que ele, mas ele dá um mata-leão e o cara começa a se debater assim todo, bate com ele na parede, né, dá umas cotoveladas assim na barriga, e ele não solta. Mais uma vez, é a resistência dele sendo botada à prova ali, e daí ele vence justamente apagando o cara ali, né, dando um mata-leão nele. A força bruta, criança. Só que essa cena é indescritível. Essa cena é só assistindo, assim, pra tu... Ela é foda demais. Essa cena é muito foda. E é isso. Aí depois disso, né, o filme encerra com ele lá, que nem o Guilherme falou, apertando a mão do Samuel Jackson e descobrindo que o Samuel Jackson foi o causador de diversos atentados pra tentar localizar o David Dunn. Antes disso ainda tem a cena do café da manhã do Bruce Willis, do Joseph, do filho deles, que eles estão tipo... Ele olha o filho dele não sabe que ele voltou, que ele, né, que ele virou um super-herói, né?
E aí Uhum. ainda tá aquele climão, porque antes tinha acontecido aquela cena da arma, né? Daquele clima todo tenso, tá? Então tá um climão meio esquisito. Aí beleza, eles estão tomando café da manhã, ele senta na mesa, ele pega o jornal, e aí ele passa assim não sei se ele passa ou se ele mostra assim pro filho, que desconhecido salva crianças de sequestro e tal. Que aí tem um sketch, assim, um desenho mais ou menos de como era o cara. De como era ele, né? E aí o moleque fica empolgadaço. Aí olha assim pra esposa e faz bota o dedo assim na frente da boca pra ele ficar quieto, sabe? Uhum. E aí beleza. E aí ele vai lá ver o Samuel Jackson depois. Essa cena é boa, assim, ela é bem legal. Quase como se fosse ali o nascimento do herói. Ele falando. E era uma coisa que o filho dele super esperava dele esta. Uhum. Porra, muito foda. Muito bom. Filmaço. Shyamalan é foda, né? Shyamalan é foda. O menino se perdeu, mas ele é bom. Confia. Né? Pô, e esse final também, o Shyamalan, ele ficou viciado em plot twist depois que ele fez esse sentido. Começou a fazer plot twist, tem que ter. A Vila tem plot twist, que aí é um plot twist meio mais ou menos. Os Sinais tem um plot twist, Corpo Fechado tem um plot twist. Esse homem não para de fazer plot twist. Mas esses, pelo menos esses 4 mencionados aí, A Vila, O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Sinais, eu acho que são filmes bem bons pra conhecer um pouco a vibe aí do Shyamalan, né? E a gente, não citou, a gente falou, mas a gente falou tanta coisa desordenada, assim, que a gente esqueceu de falar de quando que o Shyamalan aparece. O Shyamalan ele aparece lá quando, nessa cena aí nesse momento, nesse mini arco aí que o Samuel Jackson se quebra todo lá, né? Indo atrás do cara que tem a arma. Que ele tá lá no estádio. E aí o Bruce Willis fala, você tá com droga aí, rapaz. Ele dá uma acusada assim, né? Que o Shyamalan é um traficante ali na porra do ginásio. Do ginásio no estádio. E aí ele sempre faz umas aparições assim engraçadas, né? Nos Sinais, ele é o cara que atropelou a esposa lá do pastor, como a gente mencionou. No Sexto Sentido, eu não lembro quando é que ele aparece, mas ele aparece também lá, acho que como policial, eu não sei. Mas ele sempre aparece, então ele é tipo um Stan Lee, só que, porra, ele é muito predecessor, né, cara? É um Stan Lee, só que dramático, assim. Ele já fez o que o Stan Lee fazia aí, ó, já fazia muito antes. Nossa, esse rapaz sim tem a mãe dos quadrinhos. Bota ele na Shyamalan pra dirigir Vingadores 4. É um Stan Lee, só que sério, assim, só faz cenas dramáticas. Sim, pois é, né? É sempre o cara que fez alguma coisa e fica tenso. Mas enfim, é isso aí. São os nossos comentários. Algum comentário final, Anjo? Algo que você esqueceu? Uma consideração final? Indica o filme para os colegas. Sim, então, assistam. E é isso. Não, brincadeira. Mas Não, mas eu gosto muito, assim, de gravar esses episódios de filmes, porque daí a gente... É um negócio mais relax, né? A gente fala mais tranquilo, viaja. E daí peço, então, aí, encarecidamente, que vocês mandem sugestões de filmes, né? Quem ouviu o podcast até aqui. Então, manda sugestões de filmes. A gente tem a nossa lista, mas é legal quando o pessoal sugere e daí a gente grava, né? Exato. Você gosta muito de um filme, acha que a gente vai ter uma opinião legal sobre o filme? Manda pra gente aí no contato@craniacast.com.br ou comenta lá no site, né? craniacast.com.br nos posts. Pode comentar lá. Então acho que isso aqui a gente já pode encaminhar. Vem com o filme de Edir Macedo. Aí não dá. Só se for pra falar mal, né? Tá na Netflix agora, tu viu? Tá? Sim. Ai, mas, enfim, gente, então sigam nas nossas redes sociais aí a gente pra estreitar a relação entre nós aqui, podcasters e vocês ouvintes, né, para que a gente possa dialogar melhor, que é o Facebook/CroniaCast, Twitter.com/CroniaCast, Instagram/CroniaCast, tem até no Google Plus, mas a gente não usa muito essa bosta. Assina o podcast. O Apoia-se, apoia.c/CroniaCast. Você quer que a gente tenha mais disponibilidade para fazer o podcast, que a gente tenha mais tempo para fazer algo melhor, ainda melhorar o nosso conteúdo? Ajuda lá, dá para doar a partir de R$2, você já consegue fazer uma doação e aí participar, né, ativamente, né, da construção do podcast. E lembrando que se você quer receber notificações assim que um episódio novo for lançado,
né? Assina então lá no site por e-mail, você pode colocar o seu e-mail e aí você recebe um e-mail para confirmar a sua inscrição. Pronto, você está inscrito, recebe uma notificação sempre que a gente postar um episódio novo, que não é muito, a gente não vai ficar spamando seu e-mail, cada semana ou a cada 2 semanas, né? Depende da nossa disponibilidade. Pode assinar com o aplicativo do Android, né? Eu, pessoalmente, eu uso o Podcast Addict, que é muito bom. Você procura o CraniaCast lá, você pode assinar por lá. Dá para fazer download, dá para fazer tudo. E também, se você usa iPhone, iOS ou usa Mac, você pode assinar no iTunes. Assina no iTunes. Ou usa o aplicativo Podcast, que já é nativo do iPhone. Aí você pode aí receber notificação sempre que a gente lançar algo novo aí, ó. É como se fosse assinar um canal no YouTube. Só aqui para podcast. Isso. Certo, então é isso aí, né, João? É isso aí, é tudo de bom. Pouca coisa, né? Tem bastante jeito de seguir o nosso trabalho. Então falou. Falou, beijo, raça. Tchau. Saída pela esquerda.